O Araquém Vaz Galvão é historiador, membro do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, escritor com obras publicadas, um brasileiro que lutou dentro e fora do país na resistência à ditadura militar. Comparece aqui porque ele foi companheiro de farda, de caserna, de lutas antes ainda do golpe militar e depois, do Manuel Raimundo Soares, a vítima do chamado caso das mãos amarradas, esse personagem fascinante sobre o qual o Araquém deporá aqui, bem como sobre sua militância comum, militância deles ainda quando sargentos do Exército Brasileiro, ainda antes do golpe militar, depois que foram caçados, sua luta na clandestinidade no Brasil, o processo de exílio e de prisão e de exílio que o próprio Araquém passou, inclusive na chamada Ilha das Pedras Brancas, no presídio ali improvisado, em que o Araquém estreou, como ele vai nos contar agora, um ano antes do Manuel Raimundo Soares. Eu queria, antes de passar a palavra a ele, agradecer publicamente a disponibilidade desse cidadão em comparecer aqui ao Estado do Rio Grande do Sul para prestar de viva voz esse depoimento. Ele já nos mandou um relato escrito sobre Soares e a história, que é um capítulo inédito de um livro do Araquém sobre o movimento sargento do Brasil. Ele não conseguiu publicar ainda. E mesmo assim se prontificou a vir de viva voz prestar esse relato que, com a sua prosa mansa de baiano, certamente vai nos comover a todos aqui. Quero agradecer à Casa Civil, à Secretaria de Comunicação, a nossa assessoria, a Cíntia, as pessoas todas que permitiram aqui no Palácio a realização desse ato. Agradecer de modo muito especial as pessoas dos comitês locais de Memória, Verdade e Justiça, os batalhadores pelos direitos humanos, pela luta pela cidadania aqui presente, saudar na pessoa do companheiro Carlos Henrique Kuyper, Procurador-Geral do Estado, toda a estrutura do governo que nos tem possibilitado atuar nas nossas atividades. Gostaria então de passar a palavra ao Araquém Vaz Galvão para fazer o seu relato e, após o que, os meus companheiros de comissão e as pessoas do plenário poderão fazer as perguntas, as colocações que entenderem pertinentes. Boa tarde. Eu retorno ao Rio Grande do Sul e sinto-me muito honrado, não só em estar frente a pessoas ilustres como o Procurador do Estado, vários outros aqui que eu não sei nominar porque não tenho ainda lista de nomes, etc. Inclusive o meu amigo, velho, companheiro velho, no sentido duplo, porque ele é mais velho do que eu, o Wilson, que está ali sentado, o meu jovem amigo, o poeta Jean Charlau, que já esteve lá na Bahia, em Valença, uma pessoa muito curiosa, porque ele tem, além de ser poeta, ele tem um problema com a noite. Quando ela chega, ele sai. Então, eu quero dizer da minha satisfação e dizer que, lá em Valença, minha esposa disse: fale naturalmente, procure falar algo que aproxime mais nossos estados, já que a Bahia e o Rio Grande do Sul têm vários episódios, né, históricos ligados e tal. Eu estava comentando aqui em roda e tal. Aí eu me lembrei que essa sala aqui é um anexo à sala Negrinho do Pastoreio, que é uma figura do folclore, né, chamamos assim, do populário gaúcho. E isso me fez lembrar de uma coisa que é muito forte no Nordeste todo, que
que é a história em cordel. E tem uma história em cordel que começa assim. Eu vou lhe contar um fato que há 5 séculos se deu de um grande capitalista do continente europeu, fortuna como aquela ainda não apareceu. Pedro Sen era o mais rico que nasceu em Portugal, sua fama corria o mundo, seu nome andava em geral, só não casou com a rainha por não ter sangue real. Quando eu estava aqui no Rio Grande do Sul, com toda essa ligação minha com a cultura popular, eu aprendi uns versos, que é, digamos, o irmão siamesco do cordel, que é a poesia gauchesca, que tem um verso que tem um certo parentesco, que diz: quem visse tio Anastácio num bolicho de campanha, golpeando um trago de canha, oitavado no balcão, tinha logo a impressão que aquele gaúcho sério era o Rio Grande Gaudério, fugindo da evolução. Esses 2 versos unem também a Bahia e o Rio Grande do Sul pela cultura popular. Dito isso, eu posso começar a falar. Foi com muita honra e com tristeza também que eu recebi o convite para falar na Comissão Verdade do Rio Grande do Sul. A tristeza nasce porque eu vou falar de um dos mais brilhantes companheiros nossos, o sargento Manuel Raimundo Soares, barbaramente assassinado nessa cidade, de quem eu fui amigo íntimo, e de um certo modo ele foi um pouco meu professor, já que foi ele que me fez a apresentação dessa música mais erudita que nós chamamos de clássica, que às vezes ela é romântica, etc. Bom, e que sempre me dizia que eu deveria estudar. E isso eu tenho feito toda a minha vida. E o conhecimento que eu tenho amealhado nessa luta de estudos tenho colocado a serviço da sua memória. Eu, com minha esposa, nós criamos uma fundação em Valença, uma pequena fundação, já que eu não tenho grandes recursos, e que a biblioteca tem o nome Biblioteca Sargento Manuel Raimundo Soares. Nós temos 2.000 e poucos livros e atendemos a comunidade, que é uma cidade pequena. Valença, a cidade mesmo deve ter uns 40, 50 mil habitantes. Fica próximo de Salvador, tá? E fica sobre o litoral. Eu sou sertanejo e fui morar em Valença, porque a cidade que eu nasci é muito quente. E eu tenho problema de saúde, não podia viver lá, porque a minha ideia era voltar para a cidade onde tinha nascido. Bom, Soares, que era um autodidata, um homem muito preocupado com o detalhe, uma das coisas que sempre me recordo que ele dizia: quando você for preso, nunca abaixe a cabeça. E quem consultar os possíveis jornais, que ainda tem a foto minha no momento que eu fui preso, vai ver sempre que eu estou com a cabeça levantada, né? Porque perde-se uma batalha, mas não se perde a luta. E a nossa luta é pela dignidade. Eu disse antes que não conhecia as pessoas assim nominalmente, não gravei, etc. Mas lembrei-me agora de um verso de Castro Alves, que ele diz que são irmão dos heróis os filhos, ainda que filhos de diversos povos. Então, gaúcho ou baiano, quando nós abraçamos a causa da liberdade, da democracia e fundamentalmente do diálogo, porque não é preciso confundir democracia com padrão de opinião. Pode haver divergência e na diversidade está um dos caminhos, mas é importante que saibamos divergir para mais adiante convergir. Então, Soares foi um dos líderes daquilo que foi convencionado chamar movimento dos sargentos, que no Rio de Janeiro
teve como nomes principais Amadeu Felipe Soares, Gelsi Correia, os irmãos Dornelas, o Antônio Garcia Filho, foi deputado, e que pela primeira vez na história do Brasil, um sargento, ele era segundo sargento, foi eleito para a Câmara Federal, e ele foi o quarto mais votado do Partido Trabalhista Brasileiro, no Rio de Janeiro. Ele recebeu 20 mil votos. Na época era uma coisa expressiva. Foi fruto do trabalho de um grupo de sargentos que procurou um espaço na história, né? Inserido no movimento político brasileiro e que todos os segmentos tivessem voz. Então, Soares fez parte disso. E, por outro lado, embora uma parcela expressiva das Forças Armadas brasileiras não conte com a simpatia do povo, devido aos crimes praticados durante aquele nefasto período iniciado em 64, eu penso que é preciso aterrar o fosso que foi construído entre a sociedade civil e as suas forças armadas. E o caminho de aterrar esse espaço e colocar as forças armadas atuais a serviço da defesa da Amazônia, do pré-sal e de outras riquezas nossas, passa pela Comissão da Verdade. Não é o esquecimento de crimes que vai solidificar nossa história. Eu acredito que para que o país precisa, a sociedade civil precisa se encontrar com suas forças armadas, mas para isso os criminosos que é nela, eles têm que ser expurgados e pagar de alguma forma. Não é possível perdoar essa gente. E então daí a importância da Comissão Verdade, daí eu ter feito questão em vir aqui. Eu não gosto de boa saúde, aliás, eu gosto de uma péssima saúde. Então, não posso biscar, cardíaco, câncer, toda uma série de coisas. Mas há uma expressão aqui gauchesca da fronteira: não está morto quem peleia. Então, não estou morto ainda e continuo pelejando, como se diz em português. Tive muito tempo na América Hispânica e tenho uma certa intimidade com o espanhol, e isso me facilita também ter intimidade com o linguajar, né, do gaúcho, que já está em fase de extinção. O gaúcho hoje ele existe no coração de muitos, né, rio-grandenses, né, mas é um grupo social que está em extinção por uma coisa muito simples. O mundo em que o gaúcho viveu desapareceu, né? Aliás, tem um autor, tem uma matéria que eu estou lendo, eu escrevi um ensaio sobre isso, né, até sobre a origem do termo gaúcho, etc. E ele fala o seguinte: o sustentáculo do gaúcho era a ligação que existia na estância, no galpão da estância, entre o estancieiro, sua família e o peão. Na medida que esse estancieiro se mudou para a cidade, né, e que seus filhos foram para as universidades, desapareceram, né, e que as fazendas se transformaram, o gaúcho desapareceu. Tem até um autor daqui que tem um livro, Gaúcho a Pé, uma trilogia, eu esqueci o nome dele agora. Tá? Eu estou com um dos livros dele. Ele faz uma análise muito interessante sobre isso. Né? Mas o desaparecimento de tipos físicos, tipos humanos, não significa que seus ideais e suas glórias sejam esquecidas. Né? Nós estamos aqui na Comissão Verdade pensando justamente em não esquecer o passado. De maneira que, para que eu fale do Soares, fale da nossa luta, né, como
aquele chamado movimento dos sargentos e tal, talvez fosse melhor que os senhores me perguntassem, porque eu fico até sem saber por onde começar. E, além do mais, não é muito agradável falar de si próprio. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fiz o que deveria fazer. Eu fiz o que... tem uma moça, senhorita aqui, acho que é Laura, não sei, ela estava aqui. Ela... Está na mesa? Sim. Ela falou que assistiu o documentário que fizeram sobre a guerrilha do Caparaó e que ficou assim interessada pelo que eu falei, etc, etc. Eu disse que nossa geração não seria digna de si própria se não tivesse tomado a atitude que tomou. Em nenhum momento nós achávamos ou pensávamos que 14 homens ia derrotar a ditadura. Mas nós sabíamos que alguém em algum lugar tinha que começar um protesto. Há um episódio na história brasileira, glorificado inclusive pelos militares que deram o golpe, e alguns deles ajudaram o golpe, que chamam 18 do Forte. Os 18 do Forte, que não eram 18, eram 11, mas isso não interessa, porque foi popularizado como 18 do Forte, surgiu de um movimento chamado Movimento dos Tenentes. E foi onde os tenentes foram mais longe. O movimento do sargento, onde ele foi mais longe, foi na tentativa de guerrilha do Caparaó. Eu tive a honra de pertencer a esse movimento. Soares participou de toda a sua fase organizativa, foi preso antes. E ali foi o ponto máximo que nós chegamos. Não gosto de comparações, mas seria, digamos, o nosso 18 do Forte, foram os 14 de Caparaó. Soares dizia, com muita propriedade, sobre qual o precedente histórico falando sobre disciplina, sobre trabalho coletivo, se tomar uma decisão e ir em frente. Ele disse, olha, se discute até esgotar o tema. Uma vez que toma a decisão, é preciso colocar em prática. E contava a história de um revolucionário que na prisão a comida era muito ruim. E disseram, não, quando o carcereiro vier aqui com essa bandeja, esse balde de lixo, vamos jogar na cara dele. Ele disse, não, o carcereiro não tem culpa. Discutiu. No final, foi voto vencido. O único voto a favor de jogar a bandeja de comida, o balde de comida na cara do carcereiro. Quando o carcereiro chegou, ficou um olhando para o outro, ninguém tomou atitude. Ele pegou o balde e jogou. Aí disseram, mas como você foi contra? Ele disse, não, eu fui contra. Tomou a decisão, a maioria tomou a decisão, então é preciso cumpri-la. Então, são coisas que eu não trouxe apontamento, confio na memória, que me vem sobre a visão do homem Soares, como ele via as coisas. Nunca abaixa a cabeça quando for preso, você está defendendo uma causa nobre, mantenha um olhar firme, olhe seu carcereiro nos olhos, e normalmente quando se olha o carcereiro, o cara que executa a prisão no olho, ele ficava numa situação muito incômoda. Ele terminava desviando o olhar. Mesmo dentro da cela, olhava o sujeito assim, sério, pé, ele terminava desviando. E ele tinha uma maneira fácil de desviar, que era sair da frente da cela e passar para uma outra. Isso me ocorreu várias vezes. Eu digo aos amigos que eu tive o duvidoso privilégio de, eu digo, reinaugurar o presídio da ilha.
que as pessoas chamavam de Ilha da Pólvora. Hoje tem um nome mais bonito, das Pedras Brancas, mais poético. Realmente é um lugar muito bonito. E quando eu cheguei naquele presídio, eu procurei, assim, por informações e tal, ver se sabia alguma coisa, mas os guardas, que era uma guarda civil que tinha aqui em Porto Alegre, era eles que tomavam conta. Tinha um fiscal e parece que 6 soldados, ou guardas mesmo, chamar. Eles passavam uma semana lá, e depois era substituído por outro grupo, eram 3 grupos. Então, 2 semanas de descanso e uma lá. Eu contava para o doutor Vazelli que nessa época só tinha eu de preso. Eu fiquei lá eu fiquei um ano lá, um ano mais ou menos. Somente eu de preso. E surgiu entre eu e os presos e os guardas, não digo uma relação de amizade, mas uma relação de respeito. Não é? Eu me fazia respeitar e respeitava-os. E nesse período apareceu um guarda tinha sido condenado a 4 anos, tinha recorrido, etc., que ele tinha participado em um crime que as pessoas mais idosas aqui devem se lembrar, dos pés cortados. Eles pegavam mendigos aqui, levavam para Santa Catarina e tiravam o couro do pé para o mendigo não voltar. Isso fez parte da ideologia da direita, da UDN, que era Lacerda mandou afogar os mendigos lá no Rio da Guarda, no Rio de Janeiro, etc. E ele tinha esperança de ser absolvido no sucessivo processo. E ele então me disse: o senhor se prepare aí que vai chegar mais preso aí. Eu disse: por quê? O coronel Bermudes, parece que chamava assim, o Washington Bermudes, e o Major Ritt, creio que era assim que pronunciava o nome daquele canalha, eles criaram isso aqui para botar o senhor, mas vai servir para eles de outra coisa. Quando eles quiserem achacar uma pessoa, eles trazem para aqui e até chegar no arrego. Então o arrego era o seguinte: você fez isso, fez aquilo, eu quero tanto para te soltar. O primeiro desses que foi um cidadão, que eu não me lembro o nome, que era do IBC, o antigo Instituto Brasileiro do Café. O cara contrabandeava café para o Paraguai, etc. E o cara ficou lá até que eles sabiam quanto o cara tinha tirado dos cofres públicos, e isso é tanto. Teve um português muito engraçado, especialista em anedotas de português. Ele estava falando de a pessoa que ri de si próprio, ele sabia mil e tal. E tinha um prostíbulo aqui em Porto Alegre, que chamava a Casa dos Espelhos, se não me engano. Ele era amante da dona desse prostíbulo. E o arrego dele foi 500 mil, e ela pagou. Porque ele era um escroque. Ele tinha feito problemas em Portugal. Ele tinha problemas em Portugal. Então é o seguinte: se você não arrumar o dinheiro, a gente devolve para a PID, a famosa polícia portuguesa. E ele saiu várias vezes para falar com o Bermudes e o Ritt. E ele me contava, meus irmãos. Então, toda a roubalheira que esses canalhas fizeram, eu terminei sabendo por vias travessas. Teve também um ladrão de carro, um dos sujeitos mais inteligentes que eu conheci. O cara era brilhante. A primeira coisa que ele fez foi fazer amizade comigo. Um dia ele me chama e disse: ó, sargento, o senhor vai sair daqui primeiro que eu.
Eu estou sabendo que a sua família está tentando habeas corpus no Superior Tribunal Militar. Aí ele fez um desenho lá na beira, né? Mostrou isso, olha, eu moro aqui. Repete esse desenho aqui 4 vezes. Eu repeti, ele disse, ó, o senhor sai daqui, procura minha família, traz minha família aqui para me tirar e eu boto o senhor no Uruguai. E eu saí realmente. A minha mãe foi lá e tal. E um advogado, um criminalista famoso, que o Brasil já teve, chamado Romero Neto, que esteve, acho que ele defendeu, acusou o Tenente Bandeira do famoso crime do Sapopã, que deve fazer parte da literatura jurídica do Brasil, pelo menos do Rio de Janeiro. E minha mãe conseguiu o habeas corpus. Ainda tinha habeas corpus. Aí ela disse, olha, ele disse a ela, para ele ir embora, porque eu não vou conseguir o habeas corpus para ele, não. A vida do habeas corpus aqui, no Superior Tribunal, tem os dias contados. Eu saí, procurei a casa do sujeito, dei o recado, expliquei, fiz um croquis da ilha, expliquei tudo para eles, mas não fui. Eu não podia me envolver com um crime como um criminoso. Se desse algo errado, eu estaria, entre aspas, desmoralizado. Ainda que eu saiba que o crime político tem supremacia sobre outros tipos de crime, ou pelo menos eu acreditava nisso, mas eu não queria me envolver com aquilo que eu achava que não era esse o caminho para se lutar contra a ditadura. Expliquei tudo e tal, e fui embora para o Uruguai por outros caminhos. Tem algumas coisas que são anedóticas, né? Tinha um árabe palestino, que contava umas histórias muito interessantes. Ele tinha viajado o mundo todo, e aí eu perguntava assim, mas vem cá, e como é Singapura? Ele dizia, as prisões de Singapura são terríveis. E a Bélgica, a prisão da Bélgica, boa, interessante a prisão da Bélgica. E Paris, horrível. Os Estados Unidos nem me deixaram entrar. Me pegaram num navio, me deram um soco na cara e me devolveram. Aí eu escrevi uma crônica que está na revista O Lobo, www.olobo.net, e que se chama A Volta ao Mundo em 80 Prisões. Ele conhecia o mundo, as prisões do mundo todo, ele não lembrava de uma praça, de um jardim, nada. Entendeu? Então, tinham os argentinos que falavam muito das passeadas, uns pregos que eles faziam, que chamavam Miguelito, que jogava para furar o pneu dos carros, mil coisas, né? Um franciscano que escrevia poesias, tem umas poesias bonitas, que se chamava, e assinava com Odilon de Pinambá, e esse homem resultou depois numa grande decepção minha. Eu fiquei 40 anos para tentar localizá-lo, e quando localizei, ele não quis saber nada comigo. Entendeu? Então, senhores, creio que são essas histórias, assim, um pouco de memória, né, que eu tenho sobre a ilha, a minha passagem por Porto Alegre, os apartamentos que se chamava de Parede na época, que eu morei, eu já não sei onde não. Mesmo, a rua mesmo, porque a gente não gravava esse endereço. Já ia para o apartamento, aí sim, cabeça baixa, para não olhar muito, para depois se desapertasse, a gente não sabia explicar bem. Tá? Uma das coisas mais importantes que nós fizemos aqui, nessa região, foi que nós fizemos uma tentativa, primeiro, de montar um foco guerrilheiro na região de Criciúma, onde tem umas minas de carvão. E aí ocorreu um fato curiosíssimo. Nós tínhamos colocado na região uma companheira e 2 companheiros. Ela passava por esposa de um e o outro era irmão dela.